Muito boa noite a todos, nossos cumprimentos às nobres vereadoras, aos senhores vereadores, saudamos também nossos visitantes, servidores e a todos que nos assistem pelas redes sociais da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. A palavra está com a secretária para verificar e declarar a presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Alana Feijó, e dos vereadores Cássio Kottke, Lineu Macuco, Omar Pichetti, Wagner Wolff e Walter Pchivitoski nesta sessão ordinária. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 27ª sessão ordinária, referente à segunda sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias desta sessão. Senhor presidente, na ordem desta sessão teremos redação final do projeto de resolução número 5 de 2026 em discussão e votação única. Projeto de Executivo 34 de 2026 em segunda discussão e votação. Projeto de Lei do Executivo 35 de 2026 em segunda discussão e votação. Projeto de Lei do Legislativo 37 de 2026 em segunda discussão e votação. Projeto de Lei do Executivo 37 de 2026 em primeira discussão e votação. Projeto de Lei do Executivo 38 de 2026 em primeira discussão e votação. Requerimentos e indicações. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Leis. Ofício número 414 de 2026. É o senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Nesta, projeto de lei para ratificação do protocolo de intenções para a participação do município no Consórcio Nacional de Gestão Climática e Prevenção de Desastres com Clima. Senhor presidente, no uso das minhas atribuições legais, encaminho o projeto de lei de iniciativa do Executivo 39 de 2026, que propõe a ratificação do protocolo de intenção para a participação do nosso município no Consórcio Nacional para a Gestão Climática e Prevenção de Desastres, em todos os seus termos, conforme justificativa anexa ao projeto. Simultaneamente, após a leitura e a análise, solicito que seja enviado à plenária para deliberação, tendo em vista a importância da matéria. Certo de contarmos com o apoio, apresentamos o projeto e estimas considerações. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardenha, prefeita municipal. O vereador Wagner Cib de Souza, no uso de suas atribuições conferidas no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, apresenta à mesa diretora o seguinte projeto de lei do Legislativo. Número 38 de 2026, dispõe sobre a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual nas vias públicas do município de São Mateus do Sul. Estabelece normas locais de segurança e mobilidade e das outras providências. O vereador Wagner Cib de Souza e demais vereadores, no uso de suas atribuições conferidas no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, apresenta à mesa diretora o seguinte projeto de lei do Legislativo. Projeto número 39 de 2026. Institui o Dia Municipal de Catequista e inclui no calendário oficial de eventos do município de São Mateus do Sul. Sala das sessões, 18 de agosto de 2026. Wagner Cib de Souza Wolff, Alana Feijó Santa Clara, Gisleide Ferreira Terres, Irineu Lipinski Macuco, Jussara do Carmo Kodoski Ferraz. Emenda substitutiva número 1 de 2026, o projeto de lei do Executivo, número 36. Altera o artigo 12 do projeto de lei do Executivo 36, que institui o Programa de Apoio à Infraestrutura Produtiva, SAMAS e das outras providências. Sala de sessões, 18 de agosto de 2026, Wagner Cib de Souza Wolff. Emenda substitutiva 2 de 2026, o projeto de lei do Executivo. Altera os incisos 3 e 4 do artigo 4º do projeto de lei do Executivo, número 36 de 2026, que institui o Programa de Apoio à Infraestrutura Produtiva, PAIP, SAMAS e das outras providências. Sala das sessões, 18 de agosto de 2026, Wagner Cib de Souza Wolff. Emenda aditiva, número 1 de 2026, do projeto de lei do Executivo 36 de 2026. Acrescenta o artigo 12
ao projeto de lei do Executivo número 36 de 2026, que institui o Programa de Apoio à Estrutura Produtiva PAIP, SAMAS e das outras providências. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2026, Wagner Cib de Souza Wolff. Emenda aditiva 2 de 2026 do projeto de lei do Executivo 36 de 2026. Acrescenta o artigo 12b ao projeto de lei do Executivo 36 de 2026, que institui o Programa de Apoio à Infraestrutura Produtiva PAIP, SAMAS e das outras providências. Sala das Sessões, Wagner Cib de Souza Wolff. Moção 11 de 2026. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais, estabelecido no artigo 132 do Regimento Interno, vêm manifestar a seguinte moção de aplausos. A equipe de futsal do Colégio São Mateus, em reconhecimento à conquista do título dos Jogos Escolares, categoria sub-15 para os atletas de até 17 anos e para a classificação inédita para representar o Estado do Paraná no Campeonato Brasileiro Escolar, elevando o nome do município de São Mateus do Sul no cenário esportivo estadual e nacional. Sala das Sessões, 10 de agosto de 2026. Walter Chivitoski, Irineu Macuco, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cótica, Marta Regina Senta, Wagner Cib de Souza Wolff, Alana Feijó Santa Clara e Omar Pichetti. Moção de aplausos em homenagem à Rádio Difusora do Xisto, Rádio Cultura Sul FM e Rádio Novo Milênio, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de São Mateus do Sul. Sala de Sessões, em 4 de agosto de 2026. Walter Chivitoski, Irineu Macuco, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, Cássio Cótica, professora Marta, Wagner Wolff, Alana Feijó e Omar Pichetti. Obrigado, secretária. Encaminho os ofícios e as matérias recebidas por essa Casa de Leis aos departamentos competentes. Iniciamos assim, então, a ordem do dia e, novamente, a palavra está com a secretária para anunciar a redação final do projeto de lei de resolução a ser deliberado pelo plenário. Com a palavra, secretária. Redação final do projeto de resolução número 5 de 2026. De autoria de Walter Chivitoski, acrescenta dispositivos no regimento interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Redação final, projeto de resolução número 5 de 2026, em discussão e votação única. Está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo projeto. Projeto de lei do Executivo número 34 de 2026, dispõe sobre a regulamentação e a concessão dos benefícios eventuais no âmbito da política municipal da assistência social. Projeto de lei do Executivo número 34 de 2026, em segunda discussão e votação. Está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos ao próximo projeto. Projeto de lei do Executivo número 35 de 2026. Institui o Programa Municipal Melhorando Minha Casa, estabelece seus critérios e procedimento, revoga a Lei Municipal número 1781, de 19 de maio de 2008 e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 35 de 2026, em segunda discussão e votação, está em discussão. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, secretária. Projeto de lei do Legislativo número 37 de 2026, da autoria de Gido Celeiro. Confere o título de utilidade pública em âmbito municipal à Associação da Terceira Idade de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de lei do Legislativo 37 de 2026, em segunda discussão e votação. Está aberto
para a discussão, para a votação. Eu me inscrevi para falar. Aqui, ó. É só para não dê na justificativa. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Vereadora Agi, justificativa do voto. Senhores e senhoras vereadores, o presente projeto de lei visa conferir o título de utilidade pública à Associação da Terceira Idade de São Mateus do Sul, em estrito cumprimento às exigências estabelecidas pela Lei Municipal 2501 de 2014. A Associação da Terceira Idade de São Mateus do Sul é uma entidade sem fins lucrativos, de fundamental relevância para o nosso município. Nascida na necessidade de valorizar, proteger e promover a qualidade de vida de pessoas idosas, a instituição desempenha um papel transformador na integração social e bem-estar dos cidadãos da melhor idade. Conforme prevê o seu estatuto social, a entidade dedica-se integralmente a promover a valorização e o atendimento integral à pessoa idosa, estimulando o desenvolvimento social e engajamento da comunidade em prol da causa. Fomentar a melhoria das condições de vida dos idosos por meio das ações integradas nas áreas de educação, saúde, trabalho, lazer, recreação e cultura. Articular e integrar seus programas com órgãos oficiais e demais entidades da rede socioassistencial, potencializando os serviços prestados no município. Organizar e desenvolver atividades sociais que estimulem a proteção e a convivência comunitária e a garantia dos direitos da pessoa idosa. Reconhecer a Associação da Terceira Idade como entidade de utilidade pública municipal é um ato de justiça e incentivo governamental. O título conferirá à instituição o respaldo jurídico necessário para a busca de novos recursos, celebração de parceria com o poder público e ampliação dos seus projetos sociais, revertendo todos os seus benefícios em prol dos idosos samateuenses. Diante do elevado alcance social da matéria e do inquestionável interesse público, agradeço aos senhores o voto positivo. Sala das Sessões, 31 de julho de 2026. Dia do Celeiro. Obrigado, vereadora. Passamos ao próximo projeto. Projeto de Lei do Executivo 37 de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no exercício de 2026, na importância de até R$120 mil. Projeto de Lei do Executivo 37 de 2026, em primeira discussão e votação. Está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo projeto. Projeto de Lei do Executivo número 38 de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no exercício de 2026, na importância de até R$ 147.612,94. Projeto de Lei do Executivo 38 de 2026, em primeira discussão e votação. Está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Iniciamos os requerimentos. Começamos com o requerimento número 90, 2026.
Requerimento 90 de 2026, de autoria Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Cássio Kotick, Omar Pichetti, Walter Pchivitoski, Wagner Wolff e Alana Feijó. Requer à mesa diretora o registro em ata de voto pesar pelo falecimento da senhora Andréia Luiz Ubrich, aos 40 anos de idade, em razão de sua relevante atuação comunitária e dedicação à população samateuense. O requerimento 90/2026, a presidência acolhe. E passamos ao próximo requerimento. Requerimento 91 de 2026. De autoria Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, professora Marta, Alana Feijó, Cássio Kotick, Omar Pichetti e Wagner Wolff. Requer à mesa diretora, após aprovação em plenária, nos termos do artigo 125, 6º do Regimento Interno, que seja registrada em ata o voto de pesar falecimento da senhora Rosângela Pchivitoski, ocorrido em 12 de agosto de 2026, aos 46 anos de idade. Requerimento 91/2026, a presidência acolhe. Concluídos os requerimentos, passamos às indicações e a palavra está com a secretária. Indicação 148 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Kotick, professora Marta, que a senhora prefeita municipal determine o departamento competente a construir um bueiro na estrada geral, aproximadamente a 100 metros da antiga escolinha da Colônia Cachoeira, neste município. Indicação 148/2026 está para discussão. Está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 149 de 2026, de autoria de Jussara Ferraz, Gido Celeiro, professora Marta, Cássio Kotick e Irineu Macuco. Indica o Poder Executivo Municipal a realizar os estudos de viabilidade técnica e jurídica para a celebração de convênio com plataformas de benefício de bem-estar corporativo, saúde e atividade física, visando atender todos os servidores ativos da Prefeitura de São Mateus do Sul. Indicação 149/2026 está para discussão. Para fazer uso da palavra, inscrito vereadora Jussara Ferraz. Vereadora. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, público aqui presente, os que nos acompanham pelas redes sociais. A presente indicação, ela tem como objetivo principal promover a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar dos servidores públicos municipais de São Mateus do Sul, por meio de incentivo à prática regular de atividades físicas e cuidados com a saúde mental e nutricional. As plataformas de bem-estar corporativo funcionam como agregadoras de serviços. Como uma única adesão, o servidor público passa a ter acesso a uma ampla rede credenciada de academias, estúdio de pilates, natação, lutas, além de consultas online com psicólogos, terapeutas e nutricionistas. A relevância desta medida fundamental nos seguintes pontos: prevenção de doenças, saúde mental, redução de faltas. Custo zero ou mínimo. A adesão e o pagamento das mensalidades que ocorrem com descontos corporativos são de responsabilidade do próprio servidor interessado, não gerando impacto financeiro obrigatório nas contas públicas. Diante do exposto, considerando que a valorização do funcionalismo público reflete diretamente na melhoria dos serviços prestados à nossa comunidade, contamos com o apoio dos nobres vereadores. Obrigado. Obrigado, vereadora. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à indicação 150/2026. Indicação 150 de 2026, de autoria Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco e Cássio Kotick, que após aprovação em plenário seja encaminhado ao ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a manutenção da calçada localizada na rua Pedro Ignacheste, em frente ao número 1318. Indicação 150/2026 está em discussão. Está para votação. Está concluída a votação.
Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Iniciamos o grande expediente. Explicações pessoais. Professora Marta, inscrita para fazer uso da palavra. Professora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Demais vereadores e vereadoras, os funcionários aqui, quem nos assiste pelas redes sociais e a população aqui presente. Rapidamente, hoje até comentei que não ia falar muito, mas na sessão passada acabou meu tempo e eu não consegui fazer a fala com relação ao IDEB. Então, eu quero destacar o resultado do IDEB em São Mateus do Sul, né, as escolas municipais, que muito nos orgulha. Né? São Mateus do Sul alcançou 7,3 no IDEB. Foi o maior índice da história da educação municipal, 7,3. E esse resultado, algumas pessoas até comentam que talvez seja maquiado, mas eu tenho uma certeza que não é. É o fruto do trabalho construído diariamente por professores, por equipes pedagógicas, gestores, alunos e famílias, todos contribuindo para melhorar a aprendizagem das nossas crianças. É importante também destacar que esse resultado é mérito, sim, dos nossos estudantes, dos nossos professores. O IDEB considera o desempenho na avaliação de proficiência e nossos alunos apresentaram uma evolução real na prova. Alcançamos uma nota superior às médias estadual e nacional, além de estarmos entre as maiores notas da nossa região. E esse avanço também é resultado de um trabalho pedagógico contínuo, pela Secretaria Municipal de Educação, que acompanha os indicadores, desenvolve ações para fortalecer a aprendizagem, incluindo o uso de materiais de recomposição, de aprendizagem, buscando recuperar defasagens e garantir que nossos alunos avancem. Por isso, o 7,3 representa muito mais do que um número. Ele representa a aprendizagem, dedicação e o trabalho de toda uma rede de ensino. E esse resultado é de todos nós e mostra que São Mateus está, sim, no caminho certo, avançando na qualidade da educação. Parabéns a todos os envolvidos na educação municipal de São Mateus do Sul. E também, aproveitando o momento, eu quero parabenizar o professor Davis, da Escola Castro Alves, da Água Branca, pela participação no projeto Televisando. Ele realizou esse trabalho tanto em São Mateus quanto em São João do Triunfo. Um trabalho de produção audiovisual, conhecendo o nosso passado. Conversei com ele hoje, que ele esteve em Fluviópolis, e esse projeto preserva a história da escola. E, por meio de relatos, ele reuniu a comunidade e a comunidade fez os relatos sobre a instituição, pessoas que já estudaram na instituição, até avós estiveram presentes junto com o professor Davis. E os alunos depois visitaram a RPC em Ponta Grossa, conheceram lá e realizaram o seu trabalho. Então, esse trabalho está... E o professor passou para a segunda fase. Então, parabéns, professor, pelo trabalho, pela dedicação. E por hoje seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Também inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Irineu Macuco. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, população aí presente. Até eu quero dar um agradecimento para o nosso diretor de trânsito, o Aramis, né? Aí na saída do Britador, no Paio Grande, na BR-364. Nós já estamos guardando um radar um bom tempo, né? E não chegou ainda. Mas daí a equipe do Aramis colocou lá 3 placas de sinalização, né?
de alerta, né, que devido à saída do britador, os caminhões carga pesada, né, então colocaram 3 placas lá, vai ser de grande valia, que é um alerta para ter mais cuidado, né. Então agradeço a equipe do Aramista. Também eu tinha conversado com o Walter, mas não o Walter vereador, o Walter da frota escolar, né, o Walter Ferravante. Ele falou assim que até falou para mim até falar que tem uma boa comunicação entre ele e o setor de obra, né, os encarregados do interior. Então sempre tem demanda, né, do escolar, sempre tem um ponto de ônibus, melhoria onde que a final da linha do ônibus. Então eu vejo que ele falou assim que é uma boa comunicação, que ele fala com os encarregados já atendem ele prontamente. Então isso é importante ter essa ligação, essa comunicação. Então eu agradeço a todos os encarregados. Também no sábado, o Wagner não estava no Atlético, né, no Municipal. Eu fui lá, assisti o jogo lá, e deu boa que ganhou o jogo. Então vamos, sábado agora, 3h30, tem de volta o outro jogo do Samba, né? O Samba que tinha perdido 2 e ganhou 1, e agora está com chance de classificação na 3ª divisão. Então vamos sábado de volta, vamos comparecer. Sábado deu um jogo ruim lá, que a água estava muito... devido a muita chuva, né? Mas a drenagem não tá funcionando bem também. Deu muita água lá, demorou o jogo, atrasou o jogo, mas saiu o jogo e deu tudo certo. Então, sábado vamos convidar de volta para nós lotar o estádio, para nós dar força, para nós conseguir a classificação. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereadora Jussara Ferraz, com a palavra. Hoje aconteceu a ata de homologação do grupo 18 de janeiro, que é os Alcoólicos Anônimos aqui em São Mateus. O grupo ele já existe há 1 ano e meio e na data de hoje foi homologado e responsável aí pelo grupo é o seu Roberto Freire. As reuniões acontecem toda segunda-feira às 19h30 no antigo Colégio das Irmãs, que fica aqui na Rua do Mate, e que é na Secretaria de Educação, né? E agradecer a presença da vereadora Gi, vereador Macuco, vereador Cássio, que se fizeram presente. Quero agradecer também ao Departamento da Mulher, a prefeita, a Secretaria de Esporte, Secretaria de Ação Social, o secretário de Governo. E se você conhece alguém que precise de ajuda, o AA 18 de janeiro está com as portas abertas aqui em São Mateus. E também hoje, ontem, a Procuradoria da Mulher, com o Departamento da Mulher, participamos de uma roda de conversa com o grupo da terceira idade no Centro do Idoso. E hoje também participamos de uma roda de conversa com o pessoal da COSAMAR, falando aí sobre o Agosto Lilás, que prevenir é garantir a delicadeza e a paz do Lilás. Que não sejam apenas um tema de um mês de conscientização, mas uma realidade permanente no cotidiano de todas as mulheres. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereadora. Vereadora Gi, com a palavra. Ju, passando aí para parabenizar você pela reunião de hoje do AA, né? Uma reunião de extrema importância, né? Como você falou aí, agradecer a participação de todos que tiveram. E lembrar que essas reuniões do AA acontecem toda segunda, né, Ju? Ali no Colégio das Irmãs, às 19h30. Então, assim como tem ali, eu sei que tem a Pastoral da Sobriedade, tem na Vila Amaral, nós temos lá na Vila Proma também. Falar que se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, nos procurem e nós vamos explicando o caminho. É difícil a família que a gente não tem um caso de alcoólatra, um dependente, né, seja qual for. Então, a gente está aqui também para dar o apoio. Quero também contar que as visitas minhas continuam. Estamos aí a todo vapor com os asfaltos. Pedir para a comunidade muita paciência, porque, né, eles mexem e vem chuva. Então, assim, só pedir bastante paciência, porque é para o bem. E quero falar para a população também que nos últimos dias eu tive em
uns levantamentos referente a bocas de lobo quebradas, né? E a maioria das vezes é porque é falta mesmo de atenção, né? De um caminhão, de um carro, porque as bocas de lobo não é para que diz o ditado quebrar assim de repente, né? Então a gente só pede, né, para toda a população, os motoristas, né, que tenham um pouco de cuidado, porque se a boca de lobo ela estraga, até arrumarem, ela fica um lugar perigoso. Então assim, só para todos nós aí termos mais consciência, né, e olharmos bem aonde nós andamos. Esses dias eu vi um vídeo no qual, agora indo para o momento do trânsito, no qual uma moça falava sobre pedia, em algum grupo, pedia lombada, algo assim, só que não era uma questão, na minha visão ali, de lombada, é que as pessoas ficam mesmo no celular, e ontem, anteontem, depois da audiência pública, Wagner, que nós tivemos aqui, eu vi, tinha umas pessoas passando de carro e a guria estava tão distraída no celular, aqui na frente, e o outro estava vindo e ela quase bateu, né? Aconteceu igual a cena do vídeo, né? Mas por falta de cuidado, o celular toma muito atenção, né? E provocam os acidentes. Só para nós ficar mais prestar mais atenção. Quero também agradecer aí a audiência pública do nosso colega aí, né, o vereador Wagner aí, que esteve comigo, juntamente com o Andrei e o secretário da Saúde, agora ontem à tarde. Bom, eu quero falar que essa semana aí tivemos grande perca de mulheres aí na nossa comunidade. Quero dizer que eu perdi uma grande amiga aí, né, que fazia um papel muito bonito, que é a Andréia Luiz Ubrich, né? Quero deixar o meu abraço aí a toda a família. Eu sei que a Andréia era uma pessoa que não perdia nenhuma sessão nossa, né? Era uma pessoa que nós estávamos aí em contato diariamente e fazia um papel muito bonito aí, não somente no Clube de Mães, mas como falou a matéria aí, ela fazia diferença aí para toda a comunidade. Então, que Deus a receba bem e que dê força aí aos familiares. Para mim é isso. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Wagner, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Deixo aqui meus cumprimentos à Vossa Excelência, na sua pessoa aqui. Eu cumprimento todos os meus colegas vereadores, as colegas vereadoras, a população que se faz presente, aqui aos membros do Observatório Social, uma boa noite muito especial à nossa querida amiga, a doutora Cristina, também o Antônio Marcos, que está ali. Boa noite também muito especial a toda a comunidade de São Mateus do Sul que está acompanhando a sessão da Câmara Municipal. De fato, ontem nós tivemos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal para discutir a questão do orçamento, né, que logo será apresentado aqui, do orçamento do ano de 2027. E há uma preocupação muito grande porque o nosso orçamento, né, ele vai encolher a partir do ano que vem. E essa é uma preocupação muito grande porque nós vamos ter uma regressão do orçamento, né, vai ser aí pelas estimativas que foram apresentadas ontem pelo Andrei, que é o nosso secretário municipal de planejamento, e eu deixo aqui já a minha saudação a ele, que é uma pessoa extremamente competente, um servidor de carreira do nosso município, que faz um belo trabalho à frente da secretaria, como já trabalhou em outras gestões também. O Andrei, que é um secretário exclusivamente por méritos, pela qualidade administrativa que ele tem, pelo estudo que ele tem, e ele também partilha dessa preocupação. O nosso orçamento ele vai encolher cerca de quase 5%, né, considerando a inflação, a partir do ano que vem. E essa é uma preocupação muito grande, porque se o orçamento diminui, isso quer dizer que a gente também tem que cortar parte dos serviços públicos que a gente faz. Por isso que isso traz uma preocupação muito grande, porque a gente tem que ter maior racionalidade quando for aplicar os recursos públicos, né? Nós temos aí cobrado desde o início do mandato maior eficiência da gestão na aplicação desses recursos, né? Mas tive a oportunidade também ontem de conversar com o secretário municipal de saúde, que esteve aqui acompanhando a audiência pública também, e aproveito aqui para dar uma satisfação para a comunidade que tem me perguntado com relação às nossas emendas impositivas. Então, como já foi noticiado aqui, no começo desse ano a gente já prestou contas com relação a isso, mas eu tive em parceria com a vereadora Lana aqui e com o vereador Pichetti, o encaminhamento de emendas impositivas para a Secretaria Municipal de Saúde, né, para aplicação em saúde pública,
para 3 assuntos principais. O primeiro era para a contratação daquelas consultas para fazer as PICs, né, as práticas integrativas complementares, né, para as crianças com transtorno do espectro autista, com síndrome do Down, então, com relação às neurodivergências, né, que são a ecoterapia, né, que é consistente na terapia com os cavalos. E aí, isso já foi, a gente já encaminhou esse recurso. Eu sei que a empresa que pode fazer esses serviços aqui em São Mateus do Sul, que é o Aras Nova Esperança, já fez o cadastro junto ao Cisvale, mas ainda não tinha iniciado os atendimentos. Então, a gente precisa de uma prioridade maior da Secretaria Municipal de Saúde para colocar esses serviços logo, né, em prática, porque a população precisa, a gente tem muitas crianças aí na fila de espera e a gente precisa dar andamento a tudo isso, né? A emenda impositiva, ela só é boa se ela estiver sendo de fato executada. Também fui questionado essa semana porque nós encaminhamos também de maneira conjunta aqui recursos para aquisição de um veículo que seja exclusivo para o transporte de saúde das pessoas com neurodivergências, especialmente as crianças. Por quê? Porque muitas crianças elas não conseguem ir para Curitiba ou ir para a União da Vitória em vans, ônibus ou micro-ônibus, né? Porque elas têm as características delas e elas se sentem mais confortáveis em tratamento para fazer esse transporte, tão somente com os pais no veículo, né? Não tinha esse veículo à disposição exclusivo para isso, então a gente fez uma emenda impositiva aqui, né, para a aquisição de uma minivan lá. O modelo mais comum que tem no nosso país é a Chevrolet Spin, né, nesse quesito, que atende essas características lá de minivan. Eu também cobrei ontem no secretário a urgência na aquisição desse veículo para que seja possível então fazer o transporte dessas crianças, né? A gente já encaminhou a emenda, então tem que dar efetividade também, né? E também cobrei ontem dele uma agilidade maior na aquisição dos tablets. Eu fiz uma indicação daí exclusiva minha para a gente comprar tablets para as agentes comunitárias de saúde, porque elas precisam andar todo o interior do município para fazer cadastro dos pacientes, para dar o atendimento efetivo. Aliás, elas são muitas vezes a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Eu também fiz essa cobrança, porque a gente já está aí chegando quase em setembro e ainda não foram executadas essas emendas impositivas. Então, deixo aqui a satisfação a toda a comunidade são-mateus que tem me perguntado dessas emendas impositivas, né? A gente já encaminhou e temos feito a cobrança. A parte boa, a gente encaminhou também, encaminhei junto com a vereadora Alana, recursos para fazer toda a reconstrução da padaria, da cozinha industrial do Adolescentro, uma pauta que a gente tem junto ao Adolescentro, para que os nossos jovens também tenham qualificação profissional, porque eles saiam de lá com uma atividade extracurricular também. Demorou um pouco, mas a gente conversou com a Procuradoria Jurídica do município, eles já fizeram o parecer, já foi assinado, né, o termo junto ao Adolescentro e logo eles vão iniciar aí as reformas lá, para que então concluam essa cozinha industrial, para que os jovens lá que frequentam o Adolescentro também tenham acesso a essas atividades extracurriculares. Então, deixo aqui, né, a satisfação, a prestação de contas do mandato, né? A gente faz as indicações também, está cobrando o executivo lá para que eles façam essa aquisição com a maior brevidade possível, né? Então, deixo aqui minha saudação a todo mundo, desejo uma boa noite a todos e agradeço sempre a deferência de todos os colegas aqui. Obrigado, vereador. Antes de anunciar a ordem do dia da próxima sessão, deixar registrado aqui a presença da professora Bernadette, mais uma vez, do professor Evaldo, do Marcos, da doutora Cristina. Como é o seu nome? Do Renato. Sejam sempre bem-vindos à Câmara Municipal. O anúncio da próxima sessão ordinária será a 28ª, a ser realizada em 25 de agosto de 2026, às 18 horas. Teremos emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei do Executivo 36/2026, em discussão e votação única. Emenda substitutiva número 2 ao projeto de lei do Executivo 36/2026, em discussão e votação única. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei do Executivo 36/2026, em discussão e votação única. Também emenda aditiva número 2 ao projeto de lei do Executivo número 36/2026, em discussão e votação única. Projetos de lei do Executivo em segunda discussão e votação: 36/2026, 37/2026, 38 de 2026, projeto do Executivo 39/2026 em primeira discussão e votação, do Legislativo 39/2026 em primeira discussão e votação, além de requerimentos, indicações e moções.
Lembrando que a Secretaria de Agricultura solicitou, então, uma agenda, né, uma reunião com os vereadores às 16 horas na próxima terça-feira aqui na Câmara dos Vereadores. Desejando a todos uma excelente noite e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.